senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores públicos presentes, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, um bom dia. Na presente data, de 17 de fevereiro, às 9h16, darmos início à terceira sessão ordinária do ano de 2021. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia, nobres pares, nobres ouvintes. Estão presentes o vereador Paulinho de Esporte, Maria Amélia, Rodrigo Salomão, Dude, Sônia Patas, Roninha, Abner de Madureira, Valmir, Hernani Barreto e Luiz Flávio. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob proteção de Deus, com o coração inteiramente voltado para a pátria, para a comunidade que servimos, declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e peço ao vereador Hernani que, após a execução do hino, proceda à leitura de um trecho da Bíblia.
Bom dia a todos, que Deus possa nos abençoar em mais essa sessão de Câmara, abençoar você e toda a sua família que nos acompanha nesse momento. Efésios 6, de 10 a 17. A vida cristã é de luta. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que no dia mau vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça, os pés calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nesse instante passaremos a sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinados, os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 134 trabalhos, sendo 6 pedidos de informação, 18 requerimentos, 7 moções, 103 indicações. Agora, então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocolado para esta sessão. Moção número 21. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo, 18 de fevereiro. Destacamos a importância dessa data, cuja celebração tem por foco a conscientização sobre o consumo excessivo do álcool e dos males que essa prática pode ocasionar. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presença dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 22, 2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado em ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória aos rotarianos do Rotary Clube Jacareí, Flórida, 3 de abril, na pessoa de sua presidente, senhora Valéria Soares Muniz da Silva, em comemoração ao aniversário de 115 anos da Fundação do Rotary Internacional, celebrado na data de 23 de fevereiro. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Edgar Sasaki. Moção número 23. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória aos rotarianos do Rotary Clube Jacareí, na pessoa do seu presidente, senhor Lucas Aparecido da Silva Santos, em comemoração ao aniversário de 115 anos da Fundação do Rotary Internacional, celebrado na data de 23 de fevereiro. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Edgar Sasaki. Moção 24 de 2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, que sejam constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória aos rotarianos do Rotary Clube Jacareí Atenas Paulista, na pessoa de sua presidente, senhora Fabiola Frias, em comemoração ao aniversário de 115 anos do Rotary
da Fundação do Rotary Internacional, celebrado na data de 26 de fevereiro. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidente dessa Casa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Edgar Sasaki. Moção número 25 de 2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, que seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória aos rotarianos do Rotary Clube Jacareí Oeste, na pessoa de seu presidente, senhor Anderson Marenese, em comemoração ao aniversário de 115 anos de fundação do Rotary Internacional, celebrado na data de 26 de fevereiro. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Edgar Sasaki. Moção número 26, de 2021. Requeremos ao excelentíssimo presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia do Repórter, 16 de fevereiro. Diante da grande importância dessa data, homenageamos os profissionais responsáveis por transmitir, através dos meios de comunicação, fatos e informações de interesse público. Feitos o registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção número 27, de 2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Internacional contra o Câncer Infantil. Diante da grande importância dessa data, homenageamos todas as crianças que são acometidas por essa enfermidade. Cumpre registrar que o intuito da respectiva data é potencializar a chance de cura da doença no Brasil. Diante disso, respeitosamente, requeremos à presidência dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Não temos mais moções. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para essa sessão. Requerimento 94, a EDP, solicitando providência referente à árvore localizada na Avenida Dom Pedro I, em frente ao número 191, no Parque dos Príncipes, em Jacareí. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Requerimento de número 95, a EDP, solicitando troca de posse de madeira na estrada dos Bosques, em frente ao número 338, no bairro Estância Porto Velho, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a troca de um poste de madeira na estrada dos Bosques, em frente ao número 338, no bairro Estância Porto Velho, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento 96, a EDP, solicitando retirada de poste que se encontra de frente a uma residência, assim bloqueando a construção de garagem na Rua Manuel Lopes, em frente ao número 243, no Parque Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando retirada de poste que se encontra de frente de uma residência, assim bloqueando a construção de garagem na Rua Manuel Lopes, em frente ao número 243, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Registramos que estivemos no referido local por solicitação do proprietário do imóvel, senhor Bruno Alves Pereira, onde o mesmo relatou que este poste se encontra no meio de sua residência, assim impedindo a construção de uma garagem, ressaltando-se
que, através dessas fotos, pode ser comprovado o erro da EDP quando o poste foi instalado, sendo que o mesmo teria que ser colocado na divisa do terreno e não no meio do terreno, impedindo assim a construção da garagem. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir Pac Meia Lua. Presidente, por favor, eu quero mostrar essa foto aqui, ó. Por favor. Essa foto aqui, ó. Olha para vocês verem. O poste fica em frente à garagem e esse rapaz tem que pegar, esse munícipe, alugar a garagem de outra pessoa para colocar. Já fez requerimento, a EDP, agora eu estou fazendo esse ofício e gostaria que a EDP tomasse essa providência, porque, além de tudo, não pode pagar garagem, sendo que o erro é da EDP Bandeirante. Munícipe, olha, o vereador Valmir está mostrando a foto. Vamos correr atrás para tirar isso aí, porque isso aí é o descaso com a população da cidade de Jacareí. Senhor presidente, quero lembrar que não é só no Parque Meia Lua. Lá no 1º de maio também tem a situação de uma casa que é aberrante. O poste na frente da garagem ali, o de baixo, perto do bar ali. A gente já fez vários requerimentos para Bandeirantes aí, até agora nada. E o munícipe não tem condição de arcar com a mudança desse poste. Lembrando os senhores vereadores, quando não pede para votação, só o autor do requerimento é que pode usar a palavra. Requerimento de número 97, a EDP solicitando a poda de 4 árvores, cujos galhos se entrelaçam, a fiação da rede de energia elétrica na estrada do Limoeiro, número 119, no Parque Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a poda de 4 árvores, cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia elétrica na estrada do Limoeiro, número 119, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir Pac Meia Lua. Requerimento 98, a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando que o ônibus da linha 13, que atende o bairro Jardim Maria Amélia, possa acessar a rua Nadim Ruston, para beneficiar os moradores do bairro Jardim Sol Nascente. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando que o ônibus da linha 13, que atende o bairro Jardim Maria Amélia, possa acessar a rua Nadim Ruston, para beneficiar os moradores do bairro Jardim Sol Nascente. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir Pac Meia Lua. Requerimento de número... Deixa eu vir aqui. 99, a EDP solicitando a retirada dos galhos secos de uma árvore sustentado sobre a fiação de energia elétrica próximo ao número 130 da rua Lagoa das Araras, na entrada do bairro Lagoa Azul, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado o EDP solicitando a retirada dos galhos secos de uma árvore, sustentado sobre a fiação elétrica próximo ao número 130, da rua Lagoa das Araras, na entrada do bairro Lagoa Azul, em Jacareí.
Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento de número 100, a EDP solicitando a poda de árvore cujos galhos estão atingindo a fiação elétrica em frente ao número 219 na rua Lagoa Rodrigo de Freitas, bairro Lagoa Azul, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a poda das árvores cujos galhos estão atingindo a fiação elétrica em frente ao número 219 da rua Lagoa Rodrigo de Freitas, no bairro Lagoa Azul, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento 101, a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando iluminação sobre o viaduto da rodovia Dom Pedro I, que dá acesso ao bairro Jamique, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando iluminação sob o viaduto da rodovia Dom Pedro I, que dá acesso ao bairro Jamique, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, Rota das Bandeiras, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento 102, concessionária Rota das Bandeiras, solicitando colocação de placa de identificação na rodovia Dom Pedro I, no cruzamento com a rua João Fernandes Passos, no conjunto 22 de abril, indicando os bairros Jamique e Figueira, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando colocação de placa de identificação na rodovia Dom Pedro I, no cruzamento com a rua João Fernandes Passos, no conjunto 22 de abril, indicando os bairros Jamique e Figueira, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da concessionária Rota das Bandeiras e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento 103, ao deputado Márcio Alvino de Souza, solicitando que interceda junto ao presidente da Caixa Econômica Federal, o senhor Pedro Duarte Guimarães, para que sejam tomadas providências no sentido de possibilitar a implantação de mais 2 unidades lotéricas no município de Jacareí, sendo uma no bairro Vila Branca e outra no Parque Santo Antônio. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado federal Márcio Alvino de Souza, solicitando que interceda junto ao presidente da Caixa Econômica Federal, o senhor Pedro Duarte Guimarães, para que sejam tomadas providências no sentido de possibilitar a implantação de mais 2 unidades lotéricas no município de Jacareí, sendo uma no bairro Vila Branca
e outra no Parque Santo Antônio. Essas regiões de nosso município são bastante populosas, apresentam acentuado crescimento, e à medida que se adotada, contemplará a demanda e atendimento existente. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do ilustre deputado e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Está para votação, senhor presidente. Senhores, fiz esse requerimento aí, pedindo aí ao nosso deputado Márcio Alvino, junto à Caixa Econômica. A gente sabe que a nossa cidade, Jacareí, está crescendo muito, né? E a gente tem que começar a levar melhorias nos bairros justamente para isso, né? A gente vê cidade vizinha como São José dos Campos, enfim, outra cidade, que os próprios bairros têm toda a estrutura. E nós sabemos que ali o Vila Branca, Parque Santo Antônio, são regiões populosas da nossa cidade e que já merecem uma casa lotérica onde as pessoas possam utilizar para estar pagando as suas contas. Então é nesse sentido que a gente pede aí uma ajuda do nosso deputado Márcio Alvino, que interceda junto ao presidente da Caixa Econômica para que a gente possa trazer mais essas duas melhorias aqui para a nossa cidade. Requerimento de número... Está para votação, senhor. O requerimento está em votação. Quem for contrário, se manifesta levantando os braços. Os requerimentos foram aprovados. Próximo requerimento. Requerimento de número 104. A JTU de Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a implantação de mais horários de ônibus na linha circular 3, para atender aos bairros Lagoa Azul 1 e 2. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando implantação de mais horários de ônibus na linha circular 3, para atender aos bairros Lagoa Azul 1 e 2. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 105, a EDP, solicitando a troca de poste, cuja base se encontra com trinca no meio e ferros expostos, na rua Vicente Másio, em frente ao número 262, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a troca de um poste cuja base se encontra com trinca no meio e ferros expostos, na rua Vicente Másio, em frente ao número 262, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Segue fotos. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento de número 106, ao governador do estado de São Paulo, solicitando a manutenção de calçada e poda da cerca viva desde a entrada da FATEC, Faculdade de Tecnologia de Jacareí, passando pelas obras do batalhão da Polícia Militar, até o final da propriedade localizada na rua Faria Lima, nas proximidades do Jardim Santa Maria. Autoria, vereadora Maria Amélia. Requerimento 107, a EDP, solicitando a poda de árvore cujos galhos se entrelaçam à fiação de rede de energia elétrica, na rua Rosa Monteiro Lino, em frente ao número 252 do Parque Meia Lua, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário,
cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a poda de árvores cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia elétrica na Rua Rosa Monteiro Lino, em frente ao número 252, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento de número 108, a EDP, solicitando a poda de cerca viva, cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia elétrica na Avenida Alcides Arnaldo Taino, ao lado do número 1404, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a poda de cerca viva, cujos galhos se entrelaçam à fiação de energia elétrica, na Avenida Alcides Arnaldo Taino, ao lado do número 1404, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 109, a EDP, solicitando a poda de árvore cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia elétrica em frente ao número 32, na Rua José Ribeiro, Antiga 10, no Jardim Imperial. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser oficiado a EDP, solicitando a poda de árvore cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia elétrica, em frente ao número 32 da Rua José Ribeiro, Antiga 10, no Jardim Imperial. Ocorre que os galhos do referido exemplar arbóreo se encontram sob a fiação da rede de energia elétrica, causando queda de energia em dias de chuva. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento de número 110, ao governador do Estado de São Paulo, solicitando agilidade nos atendimentos do Poupa Tempo Jacareí, em Jacareí. Este vereador tem acompanhado a prestação de serviço na unidade do Poupa Tempo em Jacareí. Falta agilidade nos processos de agendamento para a obtenção do RG e de outros documentos. E não tem sido prestadas as devidas informações aos munícipes que necessitam dos serviços. Com isso, muitos munícipes vêm sendo prejudicados. Outro problema é referente ao serviço de vistoria de veículos no Poupa Tempo. Munícipes reclamam que foram orientados a fazer o agendamento pelo site, mas que estão tentando há mais de 20 dias e nunca há um horário disponível. Diversas pessoas relatam que apresentam reclamações na ouvidoria do Poupa Tempo, mas que apenas recebem respostas automáticas dizendo que é necessário marcar um horário, mas o site não apresenta essa opção. Diante do exposto, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser oficiado ao governador do Estado de São Paulo, solicitando uma maior agilidade nos atendimentos do Poupa Tempo Jacareí. Assim, sendo, muito respeitosamente, recorro à compreensão e aos préstimos do governador do Estado de São Paulo, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevo. Autoria,
Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento de número 111, ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a construção de uma passarela sobre a rodovia General Euriale de Jesus Zerbini, em seu trecho inicial, ligando as regiões do SESI e do SENAI, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a construção de uma passarela sobre a rodovia General Euriale de Jesus Zerbini, em seu trecho inicial, ligando as regiões do SESI e do SENAI em Jacareí. Salientamos que a referida via tem alto de fluxo de veículos, carros, ônibus e caminhões, que colocam em risco os pedestres que precisam atravessá-la no caracterizado trecho. Lembrando que no local temos uma movimentação intensa de moradores e alunos. Assim sendo, respeitosamente requeremos a atenção especial do DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, para o assunto ora em pauta. Sem mais, para o momento, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, vereador Dude. Senhor presidente, não temos mais requerimento. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Quero aqui cumprimentar o representante da classe dos taxistas, senhor William. Na presença dele, cumprimento os demais taxistas da nossa cidade e que sejam bem-vindos. Eu quero aqui, a maioria dos vereadores aqui, requerimento para Bandeirante. Eu quero dizer aqui aos vereadores, comunicar aos vereadores, essa casa marcou uma reunião com a EDP Bandeirante, com a representante senhorita Andréia Cristina e com o Meio Ambiente, secretária Claude Marie, para o dia 25, às 10 horas da manhã, para que em conjunto a gente possa discutir todos esses problemas, que a reclamação aqui na cidade é muito em relação à EDP Bandeirante, e eu espero contar aí com a presença de todos os vereadores que têm as suas demandas, solicitado para que a gente possa, junto aqui no plenário, junto à EDP, juntamente ao Meio Ambiente, discutir essas questões que estão acontecendo na nossa cidade. Dia 25 de fevereiro, às 10 horas da manhã, aqui no plenário. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos votos do pedido de informação. Presidente, pela ordem, por gentileza, vereador Abner aqui, eu quero fazer menção aqui dos taxistas que estão presentes na sessão de hoje para acompanhar a votação do veto do prefeito Isaías Santana no projeto de lei dos taxistas que foi apresentado no mês de dezembro, agora último do ano passado. Quero fazer menção aqui, através do William, quero cumprimentar todos os taxistas presentes nessa sessão. Obrigado pela presença. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos pedidos de informação protocolado para esta sessão.
Pedido de informação de número 18 requer informações sobre as obras para contenção de enchentes no município de Jacareí. Considerando a prerrogativa do Legislativo de fiscalizar as obras contratadas pela Prefeitura Municipal, considerando a necessidade de garantir transparência nos gastos do dinheiro público, considerando que as recentes chuvas alagam, devastam diversos bairros do município, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvida e aprovada pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. No período de 2017 a 2020, quantas obras de combate a enchentes foram realizadas, tanto pela Secretaria de Infraestrutura quanto pelo SAI? Solicito a listagem por bairros e por órgão. Quais os valores de cada obra realizada? Solicito envio de tabela com os valores efetuados. Com relação às chuvas do início de 2021 e suas consequências, elas não deveriam ter sido amenizadas pela obra realizada? Quais as próximas ações, prazos, planejamento e descrição das obras de combate a enchentes da Prefeitura de Jacareí? Ao aguardo de manifestação, vereador Rodrigo Salomão. Senhor presidente, fiz esse pedido para que a gente possa dar transparência à nossa administração. Nós somos constantemente indagados aí na rua, porque foi gasto milhões e a gente vê que algumas regiões ainda continuam, infelizmente, alagadas. E deixa aqui, eu acho que o Legislativo ele é muito limitado para fazer essa fiscalização. Para que a gente possa, e vou deixar uma sugestão para que a gente possa melhorar os nossos processos aqui dentro da Câmara Municipal. Nós precisamos urgentemente abrir um concurso para engenheiro, arquiteto, para que a gente tenha alguém com formação técnica para poder estar fiscalizando e nos embasando para que a gente possa fazer aí a parte política do processo. Porque aqui ninguém de nós somos técnicos. Nós não temos capacidade técnica para estar avaliando se as obras foram bem feitas ou não. Fiz esse pedido de informação e já deixo essa sugestão. Senhor presidente, também quero aqui externar meu posicionamento, quero dar os parabéns ao vereador pela iniciativa. Nós passamos por uma semana muito turbulenta, muito difícil. Quero mandar um grande abraço aos moradores do Califórnia, do Jardim Luiza, que sofreram bastante com as enchentes. Acho salutar questionarmos as obras já realizadas, mas vejo com bons olhos a iniciativa, inclusive já fiz na sessão passada esse pedido, para que a gente tenha uma previsão futura de obras de microdrenagem, de macrodrenagem, para sanar os problemas. Nós sabemos que nós estamos numa cidade antiga, com as galerias e toda a tubulação arcaica, mas nós temos que tomar providência, porque também estamos entre as 100 maiores cidades do país, com um orçamento de R$1 bilhão. Então, essa população está cansada de sofrer. Parabéns, vereador, mais uma vez, meu voto é favorável. Senhor presidente, também quero colaborar nesse sentido e parabenizar o vereador Rodrigo pelo pedido de informação e dizer também, vereador, que ainda que nós não sejamos técnicos, sejamos engenheiros, não é necessário para a gente ver, por exemplo, que a obra de São João não funcionou, né? Porque durante todo o período em que choveu um pouquinho mais, a região continua alagada, né? E dizer também que cabe à prefeitura fazer o desassoreamento dos córregos. Na sessão primeira, eu pedi o desassoreamento do córrego que ultrapassa ali o Parque Califórnia, porque estava com muita areia, muito lixo. Não foi feito, resultado, choveu, alagou toda aquela região. Então, são duplas ações, fazer obras
e que resolvam definitivamente os problemas, mas depois de realizadas, os córregos precisam ser mantidos limpos. E aqui eu quero dizer também, só para finalizar, senhor presidente, que tem uma parte da população que não se conscientiza e ainda continua jogando sofá, cama e lixo nos córregos, que acaba contribuindo para os alagamentos. Senhor presidente, quero deixar aqui o meu voto favorável ao pedido do vereador Rodrigo Salomão e dizer o seguinte: é um absurdo o gasto que a prefeitura teve ali nas obras do São João, realmente é um absurdo, para não resolver o problema. E o vereador fala: nós não somos engenheiros, mas se realmente são pessoas capacitadas, vereador, para resolver o problema, deveria se resolver, porque eles são engenheiros, nós não somos, mas eles são. E infelizmente, em 2021, nós tivemos aí esse alagamento macro em Jacareí, em vários bairros da cidade, onde foi feito sim algumas obras de drenagem e não resolveu o problema. E entrou água dentro da casa da população, pessoas perderam seus móveis, muitos aí com seus carros também com problema, porque alagou e entrou até nos motores dos carros em alguns bairros. Absurdo. Já sou favorável a esse pedido. Parabéns, vereador, pelo pedido, e que seja trazido para essa casa realmente uma resposta que venha solucionar o problema. Pedido de informação está em votação. Os contrários que levante o braço. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido de número 19 refere-se à falta de uma ponte de travessia de pedestres e veículos no final da Avenida Egídio Coimbra, no Parque dos Sinos. Este vereador já enviou ofícios à Secretaria de Infraestrutura solicitando um estudo sobre a situação existente ao final da Avenida Egídio Coimbra, no Parque dos Sinos, local onde os moradores solicitam a construção de uma ponte para a travessia de pedestres e veículos, que muito iria beneficiar a população devido a este bairro possuir somente um acesso para entrada e saída de veículos. Segue fotos. Moradores relatam a grande dificuldade que enfrentam quando precisam acessar a Via Dutra com destino ao Parque Meia Lua ou para irem ao Mercado Atacadão, necessitando percorrer cerca de 4 quilômetros até a saída do bairro. O sugerido acesso irá beneficiar os moradores, proporcionando uma saída direta na Avenida Malak Assad. Em 2018 foi informado a esse vereador, por meio de resposta a um pedido de informação, que seria realizado um estudo no local para a construção de uma referida travessia, mas até o momento, até a presente data, nenhuma providência foi tomada. Segue cópia do referido documento. Diante do exposto, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação: a Secretaria de Infraestrutura tem conhecimento dessa situação? Existe algum projeto para a construção da travessia no local citado? Em caso positivo, qual a data prevista? Ao aguardo de manifestação, subscrevo. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido... Não, se ele não vai falar, eu quero falar. Várias vezes, acho que muitos vereadores ali já foram fazer vídeo, tirar foto ali naquela região ali no final. Se não foi pedida a votação, o outro vereador não pode falar. O que eu acho é assim, falei com o Macir. Se não foi pedido votação. Eu respeito o regimento, sem problema. Não foi pedido de votação. Nem do poste, aquela hora foi pedido de votação. Pode ir na casa, senão não tem jeito. Pedido de número 20. Refere-se ao contrato da concessão da Ambiental em Jacareí. Considerando o contrato assinado entre a municipalidade e a concessão Ambiental Jacareí,
Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação: quantos funcionários trabalham no serviço de capina? Quantos funcionários trabalham como operador de roçadeira? Quantos funcionários trabalham como ajudante no serviço de capina? Há quantas máquinas roçadeiras disponíveis para os serviços? A empresa possui trator, cortador de grama? Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de número 21, refere-se à concessão de aposentadoria especial para servidores públicos portadores de deficiência no município de Jacareí. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir a transparência e a plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, considerando que a aposentadoria do serviço público dos portadores de deficiência insere-se no rol de aposentadorias especiais nos termos do artigo 40, inciso 4º da Constituição Federal, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumprida as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação: a aposentadoria de servidores públicos portadores de deficiência está prevista em legislação municipal? O IPMJ, Instituto de Previdência do município de Jacareí, tem respaldo e base jurídica para conceder eventual pedido de aposentadoria especial ao servidor público? Caso não tenha respaldo jurídico, o IPMJ pretende elaborar a legislação regulamentando a aposentadoria de servidores públicos portadores de deficiência nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, a Constituição Federal? Ao aguardo de manifestação. Luiz Flávio, vereador. Senhor presidente, eu fiz o pedido de informações porque a lei municipal, ao que consta, não prevê aposentadoria para servidores portadores de algum tipo de deficiência, o que já está previsto no regime geral de previdência no INSS. Fui procurado aqui pela doutora Sheila, aliás, uma administrativista, uma advogada brilhante aqui no nosso município, e o nosso objetivo é provocar o IPMJ para que seja regulamentada essa lei que garantirá aos servidores que possuem algum tipo de deficiência possam se aposentar com base na legislação a ser eventualmente criada pelo prefeito. Não se trata de iniciativa do Poder Legislativo essa legislação, mas é o que nós pretendemos através desse pedido de informação, iniciar uma luta para que a gente consiga regulamentar no município essa espécie de aposentadoria. Muito obrigado. Senhoras e senhores, só informando, o vereador Rodrigo Salomão questionou, quando o vereador faz o pedido de requerimento de informação, que ele não pede votação, só ele pode se manifestar no requerimento, no projeto dele, tá bom? Senhor presidente, contribuindo com a discussão, quero aqui cumprimentar o vereador Luiz Flávio pela iniciativa. Eu que sou servidor de carreira, sou analista de benefícios do Instituto de Previdência, mando um abraço a todos do setor de benefícios. Somos somente 2 analistas, eu e a Márcia, para cuidarmos de 5.000 servidores. E, de fato, algumas questões nós não conseguimos avançar nos últimos anos e espero que tenhamos sensibilidade para contemplar tanto as pessoas com deficiência, como aqueles que exercem atividade de risco, porque a Constituição ela tem 3 possibilidades, insalubridade está contemplado, mas as outras 2 não. Então não temos uma legislação específica a ponto de conceder essa aposentadoria especial.
Então, parabéns ao vereador, meu voto é favorável. Som. O pedido de informação está em votação. Quem for contrário, se manifesta levantando os braços. O pedido de informação foi aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido de número 22. Requer informação acerca dos motivos para o agravamento do mau cheiro proveniente do aterro sanitário. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parceria, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir a transparência e a plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, considerando as várias reclamações dos moradores do bairro Cidade Salvador e da região devido ao mau cheiro proveniente do aterro sanitário e do aumento da proliferação de moscas e mosquitos nas residências, considerando que o problema se agravou nos últimos meses e está causando muitos transtornos à comunidade, considerando que enviamos o ofício de número 14, no dia 19/1/2021, sobre o assunto, e não obtivemos resposta até o momento. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação: quais são os motivos para o agravamento do mau cheiro proveniente do aterro sanitário? Quais são as providências que estão sendo executadas para resolver o problema? Quando o problema do forte odor será resolvido? Ao aguarde de manifestação, subscrevo. Autoria, vereador Luiz Flávio.
Senhor presidente, encaminhei esse pedido de informações porque acho que não só eu, como mais vereadores nessa casa aqui, tenho recebido queixas dos moradores, não só da cidade de Salvador, mas também do Pitoresco e de toda a região, com relação ao mau cheiro proveniente do nosso aterro sanitário, né? O nosso aterro sanitário, que há tempos atrás tinha nota 10 pela CETESB, né? Era um aterro muito conceituado, e me parece que as coisas lá saíram do controle e a população no entorno sofre com o mau cheiro. Foi até, inclusive, matéria da TV Vanguarda nos últimos dias, porque a população não aguenta mais esse cheiro forte que tem exalado lá do aterro sanitário municipal. Então nós estamos aqui pedindo providências ao prefeito Isaías para que resolva essa questão o mais rápido possível, garantindo ali a saúde pública e a qualidade de vida dos moradores que moram no entorno. Senhor presidente, eu estive no aterro ontem, tentei adentrar aquele local, só que não consegui, por o diretor não estar presente naquele lugar, mas nós queremos sim uma reunião com o diretor, queremos saber o que está acontecendo lá no aterro. Eu tenho aqui várias reclamações. Tem um munícipe lá do Santa Maria que mandou aqui, ó. Olha só, o senhor está sabendo de alguma reclamação? Alguma reclamação aqui do aterro contra a ambiental? Porque falou que o cheiro estava tão grande que o cheiro está indo para todos os bairros vizinhos ali daquela localidade, ô Luiz Flávio. A situação está terrível, terrível mesmo. Fui presenciar, está um mau cheiro, um odor, olha, insuportável. Já sou favorável ao pedido de informação. Presidente, pela ordem, para não causar aí uma questão aí da gente ficar sem saber o que está acontecendo, a gente pede, por gentileza, que o secretário anuncie ao final da leitura se o pedido de informação está em votação ou não, para a gente saber se a gente pode estar falando em cima do pedido, ok? Perfeito. Presidente, eu também gostaria de falar sobre esse pedido de informação. O Luiz Flávio era o presidente da comissão. Nós estivemos lá no aterro sanitário. Foi convidado todos os vereadores na legislatura passada. Uns não foi porque teve problema. A gente esteve lá, andamos tudo naquele local lá, vemos toda a situação. Chamamos a ambiental aqui, gastamos um tempão aqui com isso aí de fazer essa reclamação. Foi protocolado depois, até o sindicato estava junto, foi protocolado, e aí foi para a justiça. Parece que até agora nada, né, Luiz Flávio? Nada, depois você deve falar isso aí. E aí, nós corremos atrás, mas nada foi feito ainda. Os vereadores novos agora podem saber disso, que nós já tivemos até no aterro sanitário. Meu voto é favorável, pedido de informação. Senhor presidente, esse problema, como o vereador acabou de dizer, é um problema de muito tempo. Eu sou morador da região, moro no Parque Califórnia, o cheiro já está chegando no Altos de Santana, e eu acho que a população justamente está reclamando. Até agora não foi tomada providências. Eu tentei adentrar no aterro, não consegui, mas eu quero fazer um agradecimento à chefe de gabinete, Patrícia Giuliani. Conversei com ela pelo telefone, porque tem uma empresa de Jacareí que fez parte da incubadora Bio3 e que vai hoje até o local. Eles trabalham com soluções ambientais, já trabalham no cemitério do Parque Santo Antônio, com necrochurume, e eu espero que achem essa solução, porque a população não aguenta mais o mau cheiro, e eu não me incomodo. Falo aqui para vocês, moradores da região, pode me procurar, vocês têm todo o direito de reivindicar, sou favorável. O pedido de informação está em votação. Quem for contrário, se manifesta levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido. Senhor presidente, só aqui nos desculpar diante dessa casa, né? Porque eu li o pedido de informação e esqueci de falar, né? O pedido está em votação.
esqueci de falar essa palavrinha sagrada. O pedido está em votação, então desculpa aí aos nossos nobres vereadores dessa casa, senhor presidente. Pedido de informação número 23. Requer informações quanto ao cronograma e critérios de vacinação do Covid-19 para os servidores da Prefeitura Municipal de Jacareí, diretos e indiretos. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca do cronograma e critérios de vacinação do Covid-19 para os servidores da Prefeitura Municipal de Jacareí, diretos e indiretos. Dentro do quadro de servidores da administração municipal direta e indireta, quais grupos de profissionais receberam a vacinação contra a Covid-19? Quais critérios estão sendo adotados no plano municipal de vacinação? Existe cronograma para a vacinação dos servidores públicos municipais? Todos os profissionais da área de saúde foram vacinados, incluindo os do setor privado? Os servidores que exercem funções administrativas na Secretaria Municipal de Saúde também foram vacinados? Qual critério foi utilizado? As doulas e parteiras foram consideradas em qual grupo de prioridade do plano municipal de vacinação? Qual estimativa, datas, para atender esses pequenos grupos, por nós considerado essencial? Ao aguardo de manifestação, vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, este pedido está em votação. Senhor presidente, a população pede pressa, agilidade, e a gente está cansado de ver o jeitinho brasileiro. Então, tudo que a gente acompanha nas mídias, nas redes sociais, de até mesmo pessoas fingindo que estão aplicando a vacina, isso é um absurdo. E eu recebi algumas denúncias, quero um pouco mais de esclarecimento por parte do poder público, porque nós temos que ter transparência e critério para a aplicação das vacinas. E fica aqui um destaque final, quero mandar um grande abraço à Arlene, que é uma doula aqui do município. Se esses profissionais que trabalham com parto humanizado, as parteiras e as doulas, também serão contempladas, porque eu não ouvi falar sobre isso. Então eu gostaria muito que as profissionais fossem valorizadas. Fica aqui o meu pedido a todos os demais vereadores para que votem favoráveis. Muito obrigado. Senhor presidente, também quero contribuir e dizer que as regras de vacinação seguem as normatizações do governo do Estado de São Paulo. Inclusive, desde o início da semana, com uma nova normativa, um novo decreto, onde aplica multas gravíssimas para quem furar essa fila. Tanto ontem foi explicado na nossa reunião que vacinou de 85 anos, tem umas vacinas remanescentes e nem pôde ainda começar aí o dos 80 anos. Já a das doulas, eu acho que a gente pode pensar, acho que não foi incluído porque não é uma profissão regulamentada, não é uma profissão reconhecida a nível federal, mas elas estão sim na linha de frente de atendimento, atendendo as gestantes, que será um grupo que não será vacinado. Então, teoricamente, são pacientes que estarão mais expostas aí ao Covid-19. A gente entende o plano de imunização, mas também há algumas inconsistências, né? Porque na medida em que tem pessoas que estão mais expostas à contaminação pelo vírus, por não pertencerem diretamente à área da saúde, não estão recebendo as vacinas, né? Viu, vereador Rodrigo? Quer dizer que eu estive na Santa Casa na semana passada, eu achei um caso muito emblemático levantado pelas profissionais da área administrativa, porque elas têm um contato direto com o médico, direto com os profissionais que estão nessa linha de frente e não foram vacinadas, né? Então,
E ao contrário, tem algumas profissões que foram vacinadas, mas não tem tanto contato com o Covid quanto essas pessoas que estão lá nos hospitais, em especial aqui a Santa Casa. Eu entendo que são diretrizes que devam ser seguidas, mas há também muitas coisas para melhorar nesse plano de imunização, porque nós estamos vacinando, às vezes, aqueles que têm menos risco de contágio e aqueles que estão com risco maior estão ficando sem a vacina. Eu quero me colocar também favorável a esse pedido de informação, mas já adiantando, também reforçando o que o Rodrigo falou, essa determinação não depende do município. Mais uma vez, nós reforçamos, essa determinação não depende do município, depende do federal e do estadual, que classifica quais são os prioritários para receberem a vacina. Então, a gente quer deixar claro, se houver denúncias, que elas sejam feitas na delegacia, porque isso já está como crime. Então, as denúncias precisam ser levadas aos poderes aos quais a gente precisa fazer as denúncias, que é aí nas delegacias, e esta casa, sim, está investigando, nós estamos em cima, estamos também entendendo os critérios que a Prefeitura precisa tomar diante das vacinas que recebem. A cada lote recebido são destinados conforme a classificação do Estado e do Federal, e não do município. O pedido de informação está em votação. Os que forem contrários se manifestam levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Senhor presidente, não temos mais pedido de informação. Os pedidos de informações foram aprovados e apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Requeremos nos termos regimentais o registro dos seguintes votos de pesar, em ata dos nossos trabalhos da sessão ordinária de 17 de fevereiro de 2021. Voto de pesar pelo falecimento de Lucilene Aparecida Gonçalves, falecida em 14 de fevereiro de 2021. Vereadores formulados por vereadores Paulinho dos Condutores, Sônia Patas da Amizade. Voto de pesar pelo falecimento de Flávio Sasaki. Voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Oswaldo Yamamoto. Voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Assi de Oliveira Alvarenga Júnior, falecido em 9 de fevereiro de 2021. Voto formulado pelo vereador Dudi. Não temos mais voto de pesar. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.